Muito boa noite, Soma. Vocês vão reparar que eu estou um pouco rouco já. É impossível não cantar alto com esses louvores. Exaltar o nome de Jesus. Coisa boa cantar. Coisa boa exaltar esse nome. Coisa boa viver isso aqui. Coisa boa. Como é que vocês estão? Estão bem? Todos bem? Estamos na série sobre Filipenses. E hoje nós temos o quarto sermão. E deixa eu falar para vocês. Você teve uma vez que eu fiquei um pouquinho mais assim, sabe? De pregar, é hoje. Porque esse texto, primeiro, eu amo demais. Segundo, para mim, é um dos textos mais impactantes e importantes da Bíblia. É óbvio, a Bíblia toda ela é a palavra de Deus e nós devemos considerar assim. Mas se eu precisasse tatuar uma passagem da Bíblia e só ter essa para viver o resto da vida, seria esse trecho que nós vamos ler hoje. E eu amo isso aqui. Eu amo isso. E mais do que isso, por que é algo a se pensar? Nós estamos vivendo um período que tem enfatizado muito a autenticidade. Tu tem que ser quem tu é. Tu tem que ser autêntico. Tu tem que te orgulhar do que tu é. Nós vivemos um período que enfatiza muito assim. Tu ser quem tu é e é isso. Se as pessoas te amarem, elas vão te aceitar como tu é. Tu não precisa mudar. É o teu jeito. Eu já falei algumas vezes aqui, ano passado eu fiquei muito impressionado com um casal, 19 anos de casados, e depois desse período todo, ele descobriu que tinha TDAH e ela descobriu o autismo, e a partir desse momento já não puderam mais viver juntos. Por 19 anos, enquanto não tinham diagnóstico nenhum, estava tudo certo. Quando um psicólogo deu o seu alvará, a sua verdade canônica, a partir de então, todos devem aceitar essas pessoas como são. Lógico, um casal, dois pecadores vivendo na mesma casa, não vão viver bem com isso. Se um não abrir mão, se um não ceder ao outro, se um não pensar no outro, se um não compreender o outro, não vai dar certo. Esse é o período que nós vivemos. Então, se eu me moldar a mentalidade da nossa época, eu vou exigir que vocês me aceitem como eu sou. Eu vou exigir que minha esposa me aceite como eu sou. Afinal, eu sou assim. Eu nasci assim. Ou eu fui criado assim. Quantos de vocês já não ouviram, né? Eu fui criado desse jeito. Mas eu sou assim. Faz parte de quem eu sou. Mas e daí? O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Só há um ser imutável. É Deus. Todos os demais não só podem, como devem mudar. Nós somos pecadores e por causa disso estamos bem enrascados. Não é verdade? E hoje o texto que nós vamos estudar, ele fala muito sobre isso. Muito sobre essa questão de orgulho, essa posição de arrogância, de autenticidade, busca por autenticidade. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente está num período em que uma mulher que até pouco tempo atrás estava indo à igreja, hoje ela voltou à vida antiga dela, produz conteúdo adulto, e eu não sei porque se chama conteúdo adulto, né? Filme pornô, nem adulto pode ver aquilo ali, então não deveria se chamar assim. Produz filme pornô, trabalha como garota de programa numa grande casa em Porto Alegre, e não só isso, mas as suas gravações, tanto dos vídeos quanto para o OnlyFans, quem faz os vídeos é o filho dela. Esse é o período que nós vivemos. E ela se orgulha disso. Se orgulha disso. Tem podcasts dela participando com o filho, relatando cenas, relatando casos que consideram engraçados, enquanto estavam fazendo as gravações. Por quê? Porque eles se orgulham disso. É a época que nós estamos vivendo. O período que nós estamos vivendo é esse, em que a pessoa se orgulha de algo ruim, de algo pecaminoso, enquanto aquilo que é bom, aquilo que é piedoso, aquilo que Deus se agrada, tem sido tratado como vexame, como vergonha, algo pelo qual nós devemos abafar e não falar muito. Então, se você é cristão, você tem que sair na rua, mas evite falar da tua fé, evite falar daquilo que tu acredita. Tu é cristão? Não vá para a arena pública falando daquilo que tu crê. É o período que nós estamos vivendo. E, de certa forma, eu quero te encorajar aqui hoje a não pensar em si. Não pense
no teu nome. Eu quero te encorajar aqui porque nós não temos nome. Eu não estou plantando uma igreja para criar uma denominação. Eu não quero que a Soma se torne uma denominação e nós tenhamos congregações em vários lugares do estado, no país, quem sabe fora do país. Não. Que se exploda o nome Soma. Que se exploda o nome Maicon. Desde que o nome Jesus prevaleça. Desde que o nome Jesus seja exaltado, seja colocado em evidência, seja colocado no lugar de destaque. Amém? Então, por causa disso, nós vamos ver hoje que nós somos chamados a imitar. Nós somos chamados à imitação. Num período em que se trata com maior glória a autenticidade, nós somos chamados à imitação. Por que imitar? A Bíblia não é contra a pirataria, tá? Não, tô brincando, é assim. Não vai baixar filme lá do Pirate Bay, não vai no site, tá, Rafa? Não vai lá, não vai baixar por torrent, não faça isso. Mas a Bíblia, ela enfatiza, ela encoraja a imitação. Nós somos chamados a imitar. Só que a Bíblia define o que nós imitamos. Vamos ler o texto? Vamos para lá? Eu quero que tu abra aí Filipenses, capítulo 2. Nós fomos semana passada até o capítulo 2, verso 4. Melhor dizendo, verso 5. Lembram? Paulo termina dizendo: tenham em vocês o mesmo modo de pensar que teve em Cristo. Pensem como Cristo pensou. Pensem como Cristo pensa. E nós vamos partir daí. Nós vamos repetir esse versículo. Eu quero ver com vocês, então, 3 lições para que nós sejamos imitadores unidos. Primeira delas, eu quero que nós vejamos como Paulo vai tratar conosco a unidade para seguir o exemplo de Cristo, que é o exemplo maior que nós temos. Vamos lá? Versos 5 ao 11, Filipenses 2, 5 ao 11. Abre tua Bíblia aí. Se tu não tiver Bíblia, leia ali no projetor, na tela está sendo projetada, e cria vergonha, semana que vem tu traz a tua. Filipenses 2, verso 5 até o verso... E eu coloquei verso 11, né? Mas está errado ali. É culpa minha, não é do Rafa, tá? Eu poderia dizer que é, né? Para me livrar dessa. Mas, enfim. Vamos ler até o verso 8. Do 5 ao 8. Acharam? Diz assim o texto: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Verso 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Segurei. Pausa aí a leitura e pensa comigo. Presta atenção aqui. Ser igual a Deus. Sublinha aí, tu tem uma caneta? Sublinha isso aí. Porque essa é uma das principais afirmações sobre Jesus como Deus. Então, quando alguém te perguntar, tá, mas Jesus é Deus? Jesus não é Deus? Como é que é isso? Ele é homem? Ele não é homem? Ele é Deus, sim. E Paulo está dizendo isso aqui. O ser igual a Deus. Na Bíblia, ser igual é ter a natureza, é possuir a natureza daquilo ali. E Jesus tem a natureza de Deus. Ele é Deus, ok? Além disso, o texto está dizendo, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido. O retido aqui não é somente segurar para si. Imagina como se fosse roubar algo. A ideia do termo é mais ou menos roubar alguma coisa. Jesus não estava somente retendo algo que não era dele. Ele está retendo algo que sempre foi dele. Ele sempre teve aquela natureza. Ok? Entendido? Vamos adiante? Verso 7. Pelo contrário, olha o contrário. Ele se esvaziou. Ou seja, se ele tinha uma natureza, se aquela natureza é algo que sempre foi dele, ele se esvaziou, e o contrário disso é o quê? É assumir uma natureza que ele nunca teve. É assumir algo que nunca foi dele. Ok? E se esvaziou assumindo a forma de servo. Ou seja, Jesus existindo na forma de Deus, sendo igual a Deus,
Agora, ele não reteve, ou seja, ele não segurou para si aquela natureza que ele sempre teve, que sempre foi dele, como ele assume a forma de servo, de um extremo ao outro. De forma de Deus, ele vai à forma de servo. O que é a forma de servo para Paulo? É ele assumir uma forma, é ele assumir algo sem valor. Enquanto Deus é digno de toda a honra, toda a glória, ele é todo valor, Paulo assume algo que é sem valor, a natureza humana. Ok? Adiante, vamos lá. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está dando um exemplo aqui de um servo. Lembra que ele abre a carta falando assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ele está se colocando como um servo. Não só isso. Ele vai tratar na carta inteira, nós vimos várias vezes até aqui, que ele encoraja os filipenses a serem servos, pensarem no outro como a si mesmo. Sermão passado nós vimos isso. Colossenses 2, do 1 ao 4, ele está falando isso. Veja o outro como superior a si. Lembram? Agora, Paulo vai fazer o quê? Ele vai dar um exemplo máximo que tem disso. Ele pega a ideia de Cristo e ele diz, olha, nós temos um exemplo em quem nós adoramos. O ser que nós adoramos, ele fez exatamente isso aqui. É essa mentalidade que vocês têm que ter. Essa ideia, essa concepção, essa cosmovisão que vocês têm que ter para a tua vida, para a tua convivência, para aquilo que tu usa no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua casa, na igreja. Tu tem que viver, é mentalidade. Essa mentalidade é aquilo que te define. Ou seja, e ele vai apresentar Jesus. Aquilo que era Paulo como padrão no versículo 1, no capítulo 1, agora é Jesus nesse versículo aqui. Paulo está enfatizando a humildade, que é o quê? Ver o outro como superior a si. Isso aqui é um antídoto para o orgulho de Satanás. Isso aqui é um antídoto para quem segue a ideia, a cosmovisão, a mentalidade de Satanás. Satanás não foi assim? Satanás, quando estava ainda sem pecado, não foi isso que a Bíblia relata? Que ele viu o trono e quis subir ao trono. Por quê? Porque ele se achava digno. Ele achava que ele merecia aquilo ali. Ele achava que ele era merecedor daquele trono lá. Ele teve orgulho. Não só isso. Ele é jogado dos céus, ele é expulso. A partir disso, ele começa a tentar, a serpente, tentar Adão e Eva. O que acontece com Adão e Eva? Eles agem com orgulho. Por quê? Porque o texto diz para nós que Adão e Eva foram tentados pela serpente, e a serpente diz, no momento que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Iguais a Deus. Ou seja, a partir daquele momento ali, Adão e Eva passam a querer ser como Deus. Orgulho. Presta atenção nisso aqui. O orgulho sempre vai ser a base de todos os teus pecados. O orgulho sempre estará por baixo, a base, o fundamento de todo pecado. Sempre. O que Paulo está mostrando para nós aqui, então, é o oposto. Se o orgulho está na natureza humana, na natureza pecaminosa, e se o orgulho ele é potencializado, ele é incentivado, encorajado por Satanás, em contrapartida nós temos Jesus, que mesmo assumindo essa natureza humana, que agora é sem pecado, portanto ele não é dominado pelo orgulho, ele vem como servo. Ele vem para servir. Ele vem para se entregar. Estão vendo a distinção? Estão entendendo isso aqui? Paulo está mostrando para eles algo que é próprio de Jesus. E não tem como não imaginar isso aqui como Jesus sendo o segundo Adão. A imagem que Paulo vai apresentar de Jesus como segundo Adão lá em Romanos. Por quê? Porque enquanto o primeiro Adão ele cedeu ao orgulho, o segundo Adão não. Enquanto o primeiro Adão ele foi cativado por essa ideia egoísta de orgulho, o segundo Adão ele abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, como nós cantamos aqui. O segundo Adão ele agiu como Deus. É ele quem revela de fato então o ser de Deus. Se nós queremos entender Deus,
Se tu quer conhecer Deus, é essa imagem que tu tem que ter. Deus não é um ser que retém, não é um ser que segura para si o que é dele. É um Deus que se entrega, que dá, que doa. O nosso Deus é um Deus que entrega, não só entrega coisas, bênçãos, mas ele se entrega pelos seus. Esse é o nosso Deus. Conhecer a Deus é isso, é ter essa ideia de que Deus, ele não só entrega as coisas, mas ele se entrega. E orgulhosos, pessoas orgulhosas, tendem a pensar que merecem tudo. E Paulo está tentando combater esse pensamento aqui. Na verdade, o orgulhoso, ele pensa que merece tudo. Tudo ele é merecedor. Eu mereço isso aqui. Eu faço melhor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, além do inferno, tudo que nós ganhamos é graça. O merecedor, o que nós merecemos é o inferno. Pelo pecado, é o inferno. Eu e você, o que nós merecíamos era estar no inferno. Deus é tão gracioso que não só nos salva e nos dá muitas coisas mais. Esse é o Deus que se entrega. Estão entendendo? Então, Paulo dá essa imagem de Jesus como descendo certos degraus, descendo cada vez mais. Por isso que aos Efésios ele vai dizer aquele que desceu as regiões mais profundas da terra. É esse que se humilhou ao máximo. Olha, pega a ideia comigo. Ele veio do céu à terra, ok? Deus se esvazia, ele toma uma natureza que não era sua e desce à terra. Vindo à terra, ele abre mão da glória e passa a humilhação, a vergonha. Nessa vergonha, ele está demonstrando que ele passa a ser de senhor a servo. Por isso que ele vai falar aos discípulos que quem quiser ser o maior, que sirva. Ele está dando exemplo disso. Não só isso, como essa imagem de servo agora, ela passa a ser aumentada, potencializada na cruz. Mas tu tem que imaginar a cruz como sendo não o que nós ostentamos hoje. Nós temos colar de cruz, cruz dourada, né? O Leandro logo vai estar advogando aí para os maiores milionários do estado, vai estar cheio de colar de cruz, a Laís nas boutiques comprando vestido extravagante. Na época ninguém ostentava cruz. As igrejas não tinham uma cruz no topo da torre, porque a cruz na época era condenação, vergonha, humilhação. A cruz, para os filipenses que estão lendo aqui, que são cidadãos romanos, que sabem o que Roma quer dizer quando crucifica alguém, eles estão sabendo exatamente que uma cruz não é algo para ser ostentado. E o nosso Deus é esse que vem dessa glória e vem descendo até a cruz. Por isso Paulo vai dizer então, no verso 7, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus foi ao extremo da vergonha, da humilhação, por causa de nós. Por causa de mim e de você. Ele desceu até a cruz, esse instrumento de vergonha. E mais do que isso, presta atenção nisso aqui. Jesus, ao abrir mão da glória e assumir uma natureza que não era dele, ele assume algo pelo qual ele nunca mais vai desfazer. Tu entendeu que quando Jesus desce da glória e assume natureza humana, ele está se tornando um homem para nunca mais deixar de ser? Jesus assumiu um corpo humano, ele desceu e se fez um de nós, para nunca mais deixar de ser. Tu entende por que na igreja é tão difícil quando nós vemos... Eu tinha aqui, obrigado, valeu. Na igreja é tão difícil colocar essa mentalidade de servo a esse ponto. Vai ter momentos, presta atenção nisso aqui, vai ter momentos em que tu vai ter que fazer coisas pelos irmãos ou para os irmãos, dos quais tu nunca mais vai poder desfazer. Dos quais tu nunca mais vai poder desfazer. Como servo. Jesus assumiu a natureza humana
E ele não assumiu temporariamente. Eu vou lá, vou resolver. Assim que tiver resolvido, eu abro mão disso aqui de novo, deixo esse corpo para lá e sigo a eternidade de onde eu tinha vindo e sigo como estava. Não. O nosso Deus é um Deus que se identifica conosco e ele segue se identificando conosco agora por todo sempre. Há em algum lugar no céu, que a gente não sabe onde, por causa do pecado que dividiu o mundo espiritual do mundo físico, mas há em algum lugar no céu, hoje, um corpo, Jesus, no corpo humano. Há um homem hoje no céu. E sempre vai existir. Porque ele assumiu o corpo humano. Ele se tornou homem por causa de mim e de você. Tal foi a humilhação de Deus. Você está entendendo isso aqui? Deus se humilhou. Deus, em toda a sua glória, toda a sua majestade, ele abre mão disso. Ele se esvazia. Se esvaziar não é ele deixar de ser Deus. Na teologia, o nome disso aqui é união hipostática. Ele tem duas naturezas. Jesus é 100% homem e 100% Deus agora. Ele é Deus e ele é homem. Ele não deixou de ser Deus e quando voltou para o céu não deixou de ser homem. Ele é homem e ele é Deus. Porque ele se identifica com a gente. Wiersbe diz assim, é um teólogo que eu amo, e ele diz assim, o teste da submissão não se refere apenas ao que estamos dispostos a suportar em termos de sofrimento, mas também ao que estamos dispostos a oferecer em termos de sacrifício. Não é só o que tu pode suportar em termos de sofrimento, não é o que tu aguenta, não é tu ser incomodado, não é só isso, mas é o que tu faz pelo outro, é o que tu entrega ao outro. Entenderam? Na igreja tu vai ter incômodo, vai ter coisas que te incomodam, nenhuma igreja é perfeita ainda. Nós estamos caminhando para lá, mas enquanto estamos aqui, vai ter coisas que incomodam. Teremos problemas, teremos dificuldades. Tu vai olhar um irmão fazendo uma coisa que tu faria diferente e aquilo te incomoda, e isso não devia ser assim, devia ser assado. Mas não é isso a questão. Ou não só isso. A questão é o que tu entrega, o que tu faz pelos outros. Como tu serve aos irmãos? Como tu serve à igreja? Aguentar uma coisa é bom, nós devemos sim. Paulo vai dizer aos Colossenses, que nós temos que suportar uns aos outros, mas não é só isso. É além disso. E o primeiro passo? O que tu faz pelos outros? Essa é a questão. A minha pergunta para ti é, ser cristão custa alguma coisa para ti? Ser cristão está custando alguma coisa para ti? Do que tu abriu mão depois que Jesus te salvou? Do que tu abriu mão depois que tu foi colocado na família de Deus? Estar nisso aqui, nesse povo aqui, custou algo para ti? Ou está custando algo para ti? A pergunta é essa. Porque é muito fácil nós virmos congregar, levantar as mãos, cantar, chorar, como foi o louvor hoje, uma bênção, mas sair daqui e não servir, não entregar, não ter algo que nos custe. Porque essa entrega, nós vimos em Filipenses, no primeiro capítulo, quando Paulo está fazendo menção à oferta que ele recebeu, ele diz que aquilo ali foi uma oferta agradável a Deus. Quando nós estamos servindo aos irmãos, nós estamos entregando a Deus. Isso custa algo? Lembra de Davi, quando Davi ele faz o censo, aquilo foi motivado por orgulho, e Deus pune. Deus pune. Quando ele vai comprar o campo para entregar um sacrifício a Deus, onde estava o anjo entregando o juízo, o que ele faz? Ao comprar, ele quer comprar e o homem diz o quê? Não, pode pegar e faz o sacrifício, é tudo teu. E eles, não, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custou nada. Entendeu? Na igreja vai ter coisas que vão te custar. E não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário. Não só é bom, como isso demonstra o nosso afeto a Deus, o nosso sacrifício a Deus, como é necessário. É necessário que nós façamos isso no corpo de Cristo.
de que nós venhamos a agir dessa forma para o povo de Deus. Amém? Então, se tu quer ter igualdade a Deus, e nós somos chamados a isso, caráter de Deus sendo moldado em nós, se nós temos que ser semelhantes a Cristo, Romanos 8, 28 e 29 diz isso, que nós estamos sendo moldados à imagem dele. Efésios, eu preguei, o primeiro sermão que eu preguei na Soma, lembram? Lá na garagem eu falei, nós estamos sendo moldados a isso, até que cheguemos à imagem, à estatura de Cristo. Várias vezes na Bíblia, nós vemos que somos chamados a ser iguais a Cristo. Este exemplo de Paulo aqui de Jesus é nos chamando a ser imitadores dele, fazer como Cristo. Se nós queremos ser iguais a Cristo, ter igualdade com ele, nós não devemos nos agarrar, reter alguma coisa. Pelo contrário, ser iguais a Cristo nos chama a doar, a entregar. Amém? Vamos lá, verso 9. Versos 9 ao 11. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nos céus, seres espirituais, anjos, demônios, todos seres espirituais. Na terra, os seres vivos. E debaixo da terra, aqueles que já morreram. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Presta atenção nisso aqui, ó. O sepultamento de Jesus. O sepultamento de Jesus foi a última coisa que mãos humanas fizeram para ele. O sepultamento do nosso Senhor foi a última coisa que mãos humanas fizeram para Jesus. Agora e de agora em diante, para nunca mais, ninguém faz nada para ele. Aleluia. Ninguém nunca mais toca no nosso Senhor. Ninguém nunca mais é capaz de fazer algo para Jesus, para o seu sofrimento, para a sua morte, para seja o que for. A partir de agora, tudo que o ser humano pode fazer é dobrar o seu joelho diante de Jesus e dizer que Ele é Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Não importa o teu nome, não importa o meu nome, que se exploda. Importa o nome de Jesus, que tudo seja para o nome dele, é por causa dele. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o bendito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nosso Deus, o nosso santo, o nosso amado, o amado da nossa alma, Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome dele, que se humilhou, que se entregou, que se esvaziou, que se deu, morreu por nós, mas hoje está vivo, está no trono, está reinando, está prestes a voltar e conquistar tudo para ele. Todos vão dobrar o seu joelho diante dele. Todos. Todos vão dobrar o seu joelho perante Jesus. Todos vão ter que chegar diante da face do Senhor e dizer: Ele é Jesus, Ele é Senhor. Isso para a glória de Deus Pai. Aleluia. Paulo está dizendo isso para um povo que tinha que se dobrar diante do imperador e dizer: César é Senhor. Paulo está dizendo: não, que se exploda César, que se exploda qualquer imperador de Roma, que se exploda. Jesus é Senhor. Jesus, somente Ele, ninguém mais. Somente Ele é Jesus. Somente Ele é Senhor. Somente Ele tem essa natureza divina. E somente Ele tem a natureza humana. Somente Ele consegue nos unir a Deus. Homem nos ligando a Deus. Somente Jesus. Somente Ele. Bendito é o nome dEle. É por isso que é tudo sobre Ele. Tudo é sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Estamos aqui hoje por causa dele. Se estamos vivos, é por causa dele, porque nós merecíamos a morte. Não só isso, nós merecíamos o inferno. Se não estamos ardendo em chamas, é por causa de Jesus. É por causa dele.
O que a gente merecia era o inferno, chamas ardendo por toda a eternidade. É por causa dele que estamos aqui hoje e podemos levantar as mãos e dizer que é tudo sobre ele, que o nome dele está acima de todo nome. É por causa de Jesus. É por causa dele. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Hoje, tu tem a oportunidade de se prostrar diante de Jesus. E isso indica salvação. Isso indica reconhecimento. Haverá um dia em que quem não fizer isso aqui em vida vai ter que fazer na marra. Haverá um dia que Deus separou, em que todos, tantos que já viveram e morreram, quantos que estão vivos hoje, quantos que vierem a existir, se não fizerem isso em vida, reconhecendo Ele como seu Senhor, terão seus joelhos dobrados na marra. Na marra. Vão ter as rótulas dos seus joelhos quebradas, fraturadas, e vão ter que se dobrar. Não há um ser vivo, não há um ser humano na face da terra, desde o primeiro, desde Adão até o último que vier a nascer, que não vai ter que se dobrar diante de Jesus. Tu está entendendo isso? Não há ninguém que possa dizer que não se prostrará diante do Senhor. Melhor que tu faça isso hoje, melhor que tu faça isso em vida. Meu conselho para ti é: faça já, faça agora, não deixa para depois. Não deixa para depois. A urgência é nossa. É nós que precisamos. Jesus já está no trono. Ele já está lá. Ele está no céu. Ele está esperando o momento de vir buscar os seus. A urgência é nossa. Dobra os teus joelhos hoje. Confessa Jesus como Senhor. Se entrega a Ele, vivendo essa vida aqui. O já e o ainda não. Vivendo agora. Se entregando à igreja por causa dEle. Aguardando Ele. Porque depois vai ser horrível. O fim dos que não se prostrarem agora é horrível. É horrível. Mas todos vão se dobrar diante dele. Todos vão se dobrar. O que tem nisso aqui tudo do que Paulo está falando? Desse Jesus? É que esse é o Jesus que nós temos que adorar. Não um Jesus produzido pela tua mente. Hoje tu vê na internet direto, basta tu abrir qualquer postagem que esteja relacionada a Jesus como um ser irado, como um ser intolerante. Abre qualquer postagem que fala de Jesus julgando e tu vai ver as pessoas comentando: ah, mas este não é o Jesus que eu conheço. Tu nunca viu isso? Esse não é o Jesus que eu conheço. Não interessa. Porque o Jesus da Bíblia não é um Jesus que tu imagina. Não é o Jesus que tu colocou na tua mente. Não é um Jesus conforme a tua imagem. Este é o Jesus que Paulo está apresentando e é diante deste que ele está dizendo: dobra os teus joelhos e confessa a Ele. Entendeu? Entendeu? É esse Jesus. É o Jesus da Bíblia. É esse Jesus. E é Ele, não é César. É Jesus, não é César. E eu adiantei uma aplicação antes, eu disse: orgulhosos acham que merecem tudo. Tá, Rafa, passa aí, tu devia ter percebido e mudado aí. Tô brincando, não devia não. Adiante, vamos lá? Em segundo lugar, um detalhe só que eu esqueci de falar. Quando Cristo é glorificado, isso é para a glória de Deus Pai. Ou seja, sempre que Cristo é confessado, o Pai é glorificado. Sempre que alguém confessa Cristo, Deus está sendo glorificado. Entendeu por que nós temos que viver em missão? Eu falei aqui, um dos sermões, quando eu estava falando sobre o que é a soma. Qual o grande fim do ser humano? Qual a grande busca do ser humano? Não é a glória de Deus? A forma em que Deus é mais glorificado é quando Jesus é confessado. Quando alguém se converte. Quando alguém se entrega a Jesus. É a principal forma de Deus ser glorificado. Entendeu? Então, se tu quer buscar a glória de Deus, faça a missão. Evangelize.
Em segundo lugar, Paulo vai dar para nós a indicação, ou como se deve ser a unidade para o crescimento comunitário, versículos 12 ao 18. E nós vamos fazer como um serial killer. Vamos por partes. Foi ruim, né? Achei, na minha cabeça ia ser mais engraçado. Verso 12. Assim, meus amados, olha o afeto de Paulo, cara. Olha o afeto de Paulo. Aquele cara que perseguia a igreja, aquele cara que matava as pessoas apedrejadas porque não tinham abandonado o judaísmo, estavam se entregando a Cristo. Aquele Paulo que estava indo a Damasco, ele ia pelas cidades arredores buscando pessoas para serem condenadas e manter presa. Aquele cara que segurou os casacos de quem apedrejou Estevão, o primeiro mártir cristão. Esse cara, durão, perseguidor, esse cara que não estava nem aí, ele é extremamente afetuoso hoje com os filhos dele, com as igrejas que ele plantou. Assim, o que eu quero dizer com isso? Era uma aplicação para os homens, tá? Mas eu vou entregar aqui. Homens, tu tem que ser casca grossa por fora, tu tem que ser casca grossa para os de fora. Tu tem que ser afetuoso com os de dentro. Tem homens que são durões, rígidos, carrancudos dentro de casa. Quando saem, estão com os amigos, parece umas gaitas abertas. Tu tem que ser o contrário. Tu tem que ser durão para os de fora. Casca grossa com os de fora. Tu tem que ser afetuoso, carinhoso com os de dentro. Com a tua família, com os filhos. Entendido? Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E aqui, nesse trecho, eu vou dizer para vocês, tem alguns calvinistas que quando chegam quase têm um espasmo, porque Paulo está dizendo, desenvolvam a sua salvação. Vamos lá, vamos por partes. Verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram. Quantos de vocês não odeiam essa palavra? Quantos de vocês não odeiam essa palavra? Obedecer. Obedecer. Assim como vocês sempre obedeceram. Paulo está dizendo para a igreja, e diz, olha, vocês sempre me obedeceram. Não só quando eu estou presente, mas também na minha ausência. Continuem fazendo assim. Por que isso? Porque isso intensifica a unidade da igreja. Isso intensifica a unidade da igreja. Aquilo que ele vinha encorajando a ser um só. Lembram? Um só espírito, uma só alma. O mesmo modo de pensar. Além disso, Jesus fala, João 14,15, Jesus diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O que é isso? É obedecer o que ele falou. O que eu quero dizer com isso? Tu demonstra que ama quem está acima de ti, quem é superior a ti. E hoje no mundo até falar isso é problema, né? Até falar isso é problema. Ah, superior, como assim? Eu não estou falando em importância, eu estou falando em hierarquia. Obedecer é a forma de demonstrar respeito, honra, amor. Entendeu? Filhos, olhem aqui, crianças. Crianças, olhem aqui para mim. Você demonstra que ama o papai e a mamãe quando vocês obedecem o papai e a mamãe. Não tem outro jeito. Você pode dizer, você pode fazer, você pode qualquer coisa. Mas se tu desobedece, tu não ama o papai e a mamãe. Tu quer demonstrar que ama o papai e a mamãe, obedeça a eles. Entendido? Ontem, nós tivemos um probleminha lá em casa, ontem à noite. Assim, na minha casa isso nunca acontece. Nós nunca temos uma filha que desobedece. Nunca. Não sei o que aconteceu ontem, foi uma exceção. Eu só fico sabendo de casos de fora, assim, de crianças que desobedecem. Na minha, nunca tinha acontecido. Foi inédito para mim. A minha filha desobedeceu. E não só desobedeceu, mas ela brincou de desobedecer.
Mas ela, sabe, aquela lama do pecado, assim, da desobediência, ela se esbanjou naquela lama, assim, ela se lambuzou na lama. Rolou, deitou e rolou na lama, e voltava brincando, fez anjinho na lama. Por quê? Porque nós odiamos essa palavra, obedecer. Está na nossa natureza. A gente odeia essa palavra hoje. A gente odeia. Óbvio, eu tive que conversar com ela. Eu só lido com educação positiva, né? Eu fui no diálogo conversar com ela. Disse, minha filha, está errado. Acho engraçado que educação positiva até fala não, eles dizem que tu tem que evitar, né? Tem que ter maneiras de dizer, convencer a criança. Enfim, conversei com a minha filha, expliquei, argumentei algumas vezes. Algumas vezes eu argumentei com ela, ela continuou desobedecendo, eu argumentei outras vezes. O argumento que eu tenho lá em casa é muito bom. Argumentei com ela. E aí ela obedeceu, depois de muita insistência. E eu estava lembrando que eu sou exatamente assim. Eu sou muito desobediente com meu pai. Quantas vezes o nosso pai diz para nós fazermos algo, vivermos dessa forma e a gente não obedece? Eu estava me lembrando da minha adolescência. Não só adolescência, até quase casar. Eu vivi na igreja. Eu sempre fui filho de crente. Mas às vezes tu te acostuma com a graça, sabe? Te acostuma com a graça. Eu vivia na igreja, eu participava da ceia, eu participava do grupo de jovens, eu ia e voltava na igreja, eu era acostumado com aquilo ali. E tudo que eu queria, no meu íntimo, era quebrar alguns mandamentos. Eu não dizia com essas palavras, né? Jamais eu diria isso, eu quero quebrar mandamentos. Mas o que eu queria era exatamente isso, quebrar alguns mandamentos. Por quê? Porque o pecado faz isso conosco. O pecado faz isso em nós. Quando Deus nos salva, quando nós somos salvos por Cristo, há em nós uma mudança de natureza. Logo, Jonathan Edwards vai dizer que há uma mudança de afetos. Tu passa a gostar daquilo que não gostava. E tu passa a odiar aquilo que tu gostava. Obediência é uma delas. Quando tu te dá conta da salvação que tu recebeu, quando tu te dá conta de onde tu estava e onde Deus te colocou, obedecer é a melhor coisa que tem. Obedecer é a melhor coisa que tem. Então, Paulo está dizendo para eles seguirem obedecendo. Afinal de contas, lembram no verso 8 que nós lemos? Vocês esqueceram? Olha aí o verso 8, o que diz? Que ele foi o quê? Falando de Jesus, ele foi obediente. Parecer com Jesus é ser obediente. Se tu quer ser parecido com Jesus, desenvolver o caráter de Cristo em ti, tu precisa obedecer. Tu precisa obedecer. E esse desenvolvam a salvação não é tu buscar a salvação com as próprias mãos. Não é isso. É desenvolver aquilo que tu já recebeu. Tu recebeu a salvação. Agora tu precisa viver de acordo com isso. Eu falei sobre isso semana passada. O modo digno de viver. Lembram? É isso. Tu ir intensificando esse modo de viver a fim de que essa salvação vá sendo fomentada, firmada em você. Paulo fala isso lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 e 2, que o evangelho no qual nós fomos salvos e nós estamos sendo salvos. Tem gente que acha que foi salvo, e o calvinismo diz isso, né? Eu falei para vocês, nós somos calvinistas, nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não quer dizer que essa salvação ocorreu uma vez e ela nunca mais ocorre. Pelo contrário, ela ocorreu uma vez e ela continua ocorrendo na nossa vida por toda a eternidade. Essa salvação ela vai continuar. Por quê? Porque nós vamos crescendo em graça, em conhecimento, nós vamos crescendo em Cristo, crescendo espiritualmente, nós vamos sendo desenvolvidos. Entendeu? É esse desenvolvimento, é desenvolver a salvação, é esse modo digno de viver. E Paulo está falando isso para quem aqui? Para uma igreja. Ele não está falando individualmente. Não é, Leandro, desenvolve a tua salvação aí.
Vai lá. Não é Dilmar, desenvolve tua salvação. Não. É a igreja. Desenvolvam a sua salvação. Entenderam? É o corpo. É o corpo todo. Não adianta ter só um santo no nosso meio, alguém que ora, alguém que lê a Bíblia, alguém que busca o Senhor, se os outros vivem, sabe, de qualquer maneira, e vamos crescer. Não. Aí não adianta. É um crescimento mútuo. Por isso que em Efésios, capítulo 4, quando Paulo está falando do corpo, ele diz assim, que nós estamos sendo edificados, santuário do Senhor. É um edifício que está sendo edificado. E ele não para de crescer. Entendeu? Sabe esses arranha-céu lá de Balneário Camboriú? Tem aquelas duas torres que construíram, que eram as mais altas da América Latina, né? Agora o velho da van colocou mais um tupete no prédio dele e ele passou dos dois. Tá essa disputa agora, cada qual quer ter um edifício mais alto. A igreja é esse edifício que está crescendo, 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 crescendo e não para. Nós estamos sendo edificados. Desenvolvam a sua salvação. Amém? Amém. Adiante, vamos lá. Só deixa eu explicar mais uma coisinha disso aqui. Quando Paulo está dizendo além disso, além do desenvolvam sua salvação, o que ele quer dizer? Resolvam as tretas que tem entre vocês. Por quê? Lembra que nós lemos que não era para eles lidarem com inveja? Lembram? Não era para eles lidarem um com o outro com inveja, com divisão? É isso que Paulo está querendo dizer. Ó, então lida com aquilo lá. Lida com esse problema que tu tem aí. Resolve essa treta aí. Resolve essa rixa aí. Resolve isso aí. Resolve essa fofoca aí. Entendeu? Vamos lá. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Segundo o quê? Sua boa vontade. Verso 13. Porque é Deus quem efetua em vocês. E eu acho fenomenal isso aqui. Na semana nós estávamos lendo isso aqui, eu estou lendo alguns comentários, enfim, algumas coisas sobre o texto, e a Su foi me ajudar essa semana. Ela estava lendo para mim, eu sentado na poltrona, parecia um rei, assim, um servo lendo para mim. Sabe? A Su estava do meu lado lendo para mim, assim, eu bem belo, perninha erguida aí. A Su lendo para mim, e eu, para. Não vai tão ligeiro. Eu sublinha, eu saía dizendo, sublinha. Eu até gostei, acho que eu vou continuar fazendo assim. Então, se algum dia você chamar a Su no WhatsApp e ela demorar, ela tá lendo para mim e sublinhando os textos que eu mando ali, tá? Quando Paulo diz assim, porque é Deus quem efetua em vocês, Paulo usa um termo que é o que nós temos no português hoje como energia. Sabe energia elétrica? O termo que Paulo está dizendo é isso. É Deus quem energiza em vocês. Essa energia é Deus que coloca em vocês. Ele que efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Mais ou menos assim. Sabe, minha irmã, quando tu vai ligar o teu liquidificador? Fazer uma maionese, eu amo maionese. Acho que dá pra ver, né? Eu amo maionese. Sabe quando tu vai fazer uma maionese no liquidificador ali? Muito bom quando tu vai bater na mão também. Mas para ilustração, vamos usar o liquidificador. Se tu ligar ele, resolve alguma coisa se não tiver na tomada? Não, né? Por quê? Porque não tem energia. Agora, adianta estar na tomada, mas não ligar o liquidificador? Adianta? Vai sair uma gostosa maionese de lá? Assim é o que acontece com a gente. É Deus que energiza, é Deus que coloca em nós essa capacidade. Mas nós temos que desenvolver essa salvação. Tu entendeu? É Deus que nos capacita. Ele te dá capacidade. Mais ou menos o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, se eu não me engano, que ninguém pode dizer que, ao ser tentado, que Deus o tenta. Porque o Senhor a ninguém tenta. A tua tentação, ela é tua.
Ou seja, é Deus que efetua em nós o querer, a mudança de afetos. Agora, obedecer para nós não deveria ser um problema. É Deus que efetua em nós o querer, mas não só o querer, como o realizar. Tu entendeu? Deus coloca em nós essa capacitação. Ele que efetua em nós essa mudança de afetos e coloca em nós um querer piedoso. Um querer de acordo com Ele, com a sua boa vontade. Mas não só isso. Ele quem efetua em nós o realizar. Ele que nos dá condições para fazer aquilo que Ele quer. Por isso que nós não podemos dizer, como Paulo disse em Romanos 7, lembram? Porque o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Entende? Romanos 7, Paulo diz assim, versos 18 e 19. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. O que é isso aqui? Paulo está dizendo o quê? De um homem que conhece a lei de Deus, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue fazer. É a pessoa que entende a lei de Deus, ela sabe o que Deus quer dela. Ela sabe o que agrada a Deus e o que não. Mas ela não consegue fazer aquilo ali. Não é essa pessoa. Paulo está dizendo que agora em nós, o cenário muda. Em nós agora Deus coloca o querer e o realizar. Tu entendeu? Ou seja, tu nunca pode dizer assim, que tu não consegue. Eu não consigo. Ah, pastor, eu queria ler a Bíblia todo dia, mas eu não consigo. Ah, eu queria tirar 5 minutos de oração por dia. Só isso, mas eu não consigo. Tu não pode fazer isso. Tu não tem o direito de fazer isso. Por quê? Porque é Deus que coloca em ti o querer e o realizar. Entendeu? É Deus quem te capacita para fazer aquilo que Ele quer. Tudo que Deus nos ordena ou exige de nós, Ele nos condiciona, Ele nos capacita a fazer. Tudo, tudo. Olha só, eu falei no início que Paulo estava dando Jesus para nós como um exemplo, né? Mas não adianta nós termos Jesus como um exemplo somente. Nós precisamos que Ele seja o nosso capacitador. Nós precisamos que Ele nos capacite, tá entendendo? Não adianta tu ter Jesus como um exemplo, o maior homem que já viveu. Jesus, o maior psicólogo, sei lá o que já viveu. Jesus, o maior líder que já viveu. Tá cheio de livro assim, né? Jesus, o maior não sei o que já viveu. Não adianta. Se Ele não for o teu capacitador, não adianta. Tu não vai conseguir. Tu não tem força. Não adianta tu saber a lei de Deus. Eu sei o que Deus quer, mas eu não consigo fazer. Entendido? Jesus precisa ser o teu capacitador. A ideia de Paulo aqui, em nós desenvolver a salvação, então, é assim: Deus manda, nos capacita e nós fazemos. Imagina uma bicicleta. Sabe o pedal da bicicleta? Imagina a vontade soberana de Deus e a nossa responsabilidade humana como sendo esse pedal de bicicleta. Deus manda, nós fazemos. Ele manda, nós fazemos. Ele exige, nós obedecemos. Ele quer, nós obedecemos. Entendeu? É isso. Nós estamos cooperando. A salvação é única de Deus, só Ele quem salva. Mas a partir daí, desenvolver a salvação, obedecer, está em nós também. Amém? Vamos adiante. Verso... Ah, não. Eu tenho uma pergunta para ti. O que Deus está fazendo em ti, então? O que Deus está fazendo em ti hoje? Porque presta atenção, se nós somos igreja, somos filhos de Deus, e Ele está operando, energizando, efetuando, tanto querer quanto realizar, quer dizer que em todo cristão, Ele está fazendo alguma coisa. Quer dizer que todo cristão, Deus está operando alguma coisa. O que Deus está fazendo em ti? O que Deus está fazendo em ti hoje? Tu entendeu? Se é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, logo, em todo cristão Ele está operando. O que Ele está operando em ti hoje?
Vamos adiante. Façam tudo, verso 14. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Tá vendo a treta que estava tendo na igreja? Entendeu? Estava tendo treta lá. Estava se desacertando, estava tendo confusão, estava tendo fofoca, alguém falou de alguém. Certamente, pode não ser só isso, mas certamente aquelas duas mulheres do capítulo 4 estavam envolvidas, por isso que Paulo vai dizer, rogo a Evódia e a Sintique que se resolvam, tratem disso aí de uma vez. Por quê? Estava havendo uma rixa, estava havendo uma divisão, alguém havia fofocado de alguém havia feito algo com murmuração, com reclamação, e Paulo está dizendo, parem, não façam isso. Verso 14, façam tudo sem murmurações nem discussões. Por que murmurações? A ideia, o termo que Paulo usa aqui, ele está fazendo uma referência ao Israel do Antigo Testamento, lá no deserto. Lembra que Israel ficou 40 anos no deserto? O que Israel fazia no deserto? A melhor coisa que eles faziam no deserto? Murmuravam. Melhor coisa. Deus abre o mar, eles vão. Eles murmuram. Ah, não tem comida. Deus dá comida. Maná. Ah, mas o maná sempre enjoa. Deus dá carne. Ah, sempre carne. Mas não queria outra coisa. Deus dá. Nós queríamos tirar água da rocha. Ah, mas também, assim, nós temos sem água. Melhor era a cebola do Egito. Sabe? Estavam sempre murmurando. Sempre, sempre. Deus fazendo as coisas e Israel murmurando. Deus fazendo e Israel murmurando. 40 anos. 40 anos nessa vida aí. Até que o último morreu e daí, tá, agora pode ir. Paulo está dizendo isso. Vocês agindo assim, com murmuração, sabe, reclamando, é igual Israel no deserto. Igual. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer exatamente isso no capítulo 10, que eles devem servir de exemplo para nós, para que nós não façamos como eles. Cada vez que tu murmura, sabe, reclamação, também, vou ter que ir para a igreja de novo, arrumar elétrica quarta-feira, sabe? Essa murmuração, essa vida de reclamação, reunião das mulheres, mas também, sabe? Igual Israel no deserto. Paulo dizia, não façam isso. Não murmurem, não reclamem. E que coisa triste tu viver com uma pessoa do teu lado sempre resmungando. Que coisa horrível. Mas esse arroz está sem sal. Outro dia, mas hoje tu botou muito sal no arroz. Mas o feijão queimou. Mas agora o feijão ficou cru. Sempre tem uma reclamação. Agora imagina Deus, vendo todos os reclamadores do mundo. Tu entende? Paulo está dizendo, olha, isso causa divisão na igreja. Parem com isso. Sem murmurações e sem discussões. Porque daí estava se voltando um contra o outro. Aquela reclamação estava se tornando uma reclamação de um contra o outro. Mas o Leandro vem de camiseta preta, sabe? Daí eu falei e agora a gente começa a discutir. Mas e tu também vem? Não, mas daí tu, sabe? Começa uma discussão totalmente. Isso vai dividindo. Isso vai causando divisão na igreja. Faz o quê? O contrário do que Paulo vem dizendo desde o início. Ser unido, mesmo modo de pensar, mesmo espírito, ter o mesmo entendimento. Não é o contrário da própria natureza de Deus. Lembra que semana passada eu falei que Deus é um Deus trino? Que Deus vive em comunidade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito vivem todos em comunhão plena, unidos. E é isso que a igreja tem que imitar. Quando tem divisão na igreja, o que está acontecendo? Está perdendo essa semelhança. Esse corpo já não é mais um corpo que reflete o caráter de Deus. Vocês entenderam? Portanto, reclamação, murmuração, discussão é algo que divide a igreja. Logo, é pecado. Logo, nós devemos nos arrepender. Logo, devemos nos voltar para Deus e ser como Ele. E agir como Ele. Além disso, sabe o que acontece quando junta murmuração e discussão? Imagina, a igreja em Filipos estava começando a ter. Não era uma igreja que estava causando grandes dores de cabeça para Paulo, grandes problemas. Não era isso.
mas ele já está antevendo, ele está vendo que isso aí vai dar uma discussão, vai dar uma divisão muito grande. Vamos arrumar agora no comecinho? Por quê? Quando tem murmuração, e essa murmuração soma-se com a discussão, o que acontece? Questionamento. O que Israel no Egito, quando saiu do Egito, no deserto, começou a murmurar, começou a ter divisão entre o povo, qual foi o próximo passo? Não foi começar a questionar a liderança de Moisés? Foi ou não? Por mais de uma vez, inclusive. Vocês estão entendendo? O próximo passo, tem murmuração. Aí tem discussão. Somou os dois, tem questionamento. Mas o pastor não devia ter feito isso. O pastor tinha que ter feito desse jeito. Mas o líder tal não tinha... tá agindo errado. Não, assim não dá. Se fulano estivesse liderando, daí ia ficar bom. Poxa vida. O pastor colocou o Tiago a liderar as obras aqui, as reformas. Não tinha que ter sido ele. Tinha que ter sido fulano. Entende? Começa-se a questionar a liderança. Quando chega-se a isso, é um passo para destruir. Não é à toa que Deus destrói o povo de Israel. Aquela geração toda foi morta, com exceção de Josué e Calebe. Vocês estão vendo a gravidade onde pode chegar? Entenderam? Amém, irmãos? Amém. Vamos adiante. Se nós temos que cuidar isso, e se Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar, e se Deus está trabalhando em todos nós, em nós, e agora na igreja deve ser sem murmuração e discussão, quer dizer que Deus não está trabalhando somente em nós, Ele está trabalhando entre nós. Entendido? Verso 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis. Olha o inculpáveis de novo que nós tínhamos visto há 2 domingos atrás. Que não é só não ter culpa, mas é não levar o outro a errar. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Um detalhe, essa geração pervertida e corrupta é o mesmo termo que Deus usa para Israel. O povo de Israel havia se tornado uma geração pervertida e corrupta. E Paulo está aplicando isso aqui agora à cidade de Filipos. Não é só a igreja. A igreja está no meio de uma cidade que é uma geração pervertida e corrupta. Entenderam? Assim é nós. Nós estamos em meio a uma geração pervertida e corrupta. Devemos ser luzeiros. Por isso que Jesus fala que nós temos que ser luz do mundo. Entendeu? Nós temos que brilhar em meio às trevas. Verso 16. Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação aqui é a oferta de líquidos, geralmente era vinho, ok? Não é, muitos vão achar que aqui Paulo está falando da morte dele, não é, porque logo adiante ele vai dizer que ele sabe, ele tem certeza que logo vai ir ver os irmãos em Filipos, ou seja, aquela morte que ele estava considerando potencial no capítulo 1, agora já é como se Deus tivesse dado a ele entender que ele não vai morrer agora. Ele logo vai para Filipos. Então, o que é a oferta de libação? É o sofrimento. É uma oferta que é derramada, oferta de vinho. Havia o sacrifício, o animal, o bicho que estava sendo queimado, e o sacerdote vinha e botava por cima um pouco de vinho. Não é o sacrifício principal, é uma oferta de líquido. O que Paulo está dizendo? Verso 17. Mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. O sacrifício é a igreja. Paulo é essa oferta de líquido. Logo, ele está falando do sofrimento dele. O sofrimento dele na prisão, aos pouquinhos, igual uma oferta de líquido que ia sendo derramada. O sofrimento de Paulo na prisão tem sido essa oferta, e o sacrifício é a igreja. Por isso que nós temos que viver como sacrifício vivo. Entendeu? Sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão,
Fiquem contentes e se alegrem comigo. Olha a alegria de novo. Paulo encorajando eles a serem alegres. Vamos lá. Paulo está dizendo para quem vive no meio de uma geração pervertida e corrupta. O que ele fala? Que vivam como luzeiros, preservando a palavra da vida. Tem um jogo de palavras aqui que Paulo está dizendo basicamente assim, ó, vocês estão em oposição contra eles, mas ao mesmo tempo vocês estão em missão por eles. Vocês são contra eles, mas vocês devem ir até eles. Vocês estão em oposição a esse mundo, a essa geração pervertida e corrupta, mas vocês têm que evangelizá-los. Por isso, preservando a palavra da vida, nós temos o dever de preservar em nós e transmitir essa vida, essa palavra de vida aos outros. Ok, gente? Adiante, verso 16. Me gloriar. Aqui o me gloriar não é o orgulho pessoal. Olha a diferença aqui. Paulo está falando sobre a humildade, ver o outro como superior, né? Sim ou não? Sim. Esquentou aí? O ar tá ligado ainda? O pessoal deu uma baixadinha assim. Por favor, não durmam. Eu vou bater umas palmas aqui e acordar vocês se isso acontecer. Paulo manda ver o outro como superior. Sim ou não? Então tá. Eu fazendo isso, eu estou agindo em humildade. Eu devo ser humilde. Logo, ser humilde é contra o orgulho. Eu ver eu como superior aos outros. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele vai se orgulhar pelos outros. Eu não posso me orgulhar por mim. Mas eu posso me orgulhar por vocês. Quando eu vejo vocês crescendo na fé, sendo fortalecidos. O Dilmar, tá firmão. Que alegria. Dilmar, tu me orgulha desse jeito. Que alegria, sabe? Daniel, coisa boa ver tu crescendo. Ver tu ajudando outros. Meu irmão, que bênção. Que alegria, cara. Que orgulho isso. Entendeu? Eu não posso me orgulhar de mim. Mas eu posso me orgulhar em vocês. Eu posso me gloriar por vocês. Tu pegou a ideia? Ou seja, isso quer dizer que nós temos que buscar e celebrar a graça de Deus nos irmãos. Eu tenho que buscar a graça de Deus para vocês e eu tenho que celebrar a graça de Deus em vocês. Não só em vocês, mas no trabalho de vocês. Eu tenho que fazer isso. E assim uns com os outros. Eu não vou me orgulhar, mas eu me orgulho por vocês. Entendido? Essa é a ideia. Por quê? Porque ver o irmão se tornando mais parecido com Jesus é um ótimo motivo de glória. Ver os irmãos sendo tornados semelhantes a Cristo é motivo de glória, de orgulho para mim e para os outros. Ver isso acontecendo. E ao contrário que o mundo quer hoje. O mundo, ele olha a imagem de Deus, ou seja, o ser humano, a imagem de Deus, e ele quer destruir aquilo ali. Ele quer destruir aquilo ali. Então, você falar sobre homem, sobre masculinidade, para o mundo hoje é uma ofensa, é pedir briga. Falar que a mulher deve ser feminina, não feminista, feminina. Zelar pela sua família, cuidar dos seus, isso é pedir briga. Onde já se viu a mulher se submeter a um homem? Mas ela se submete ao chefe. Por quê? Porque o mundo olha para a imagem de Deus e ele não aceita isso. E ele quer perverter isso. Por isso que nós vamos ver hoje LGBTQ+, YZ, 4K+, isso já foi. Isso é passado. Hoje as pessoas querem virar bicho. Tem pessoas que casam com uma boneca. O mundo está assim hoje. Há pouco tempo atrás eu vi a pessoa que casou com um cachorro, o pet. Queria deixar a sua herança toda para ele. Até o cachorro vai ser mais rico que eu. Tem muitos cachorros mais ricos que eu hoje já. Mas, imagina. Não faz nem sentido um cachorro. O que tu vai fazer com isso? Comprar tudo em pedigree.
É o mundo. Por quê? Porque ele vê a imagem de Deus na pessoa e ele quer destruir aquilo ali. O mundo não está satisfeito enquanto não olhar para ti e não ver essa imagem de Deus destruída. Entendeu? E ver isso corrompido. Totalmente destruído. Por isso a ideologia de gênero é tu ser o que tu não é. Enquanto a Bíblia está dizendo ter o mesmo modo de pensar de Cristo, ter a mesma mentalidade, pensarmos unidos, enquanto Paulo vai dizer aos romanos, para tu moldar a tua forma de pensar, o mundo está dizendo que tu não molda a tua forma de pensar, tu é assim e tu molda o teu corpo. Tu entendeu? Não, tu nasceu desse jeito. Tu nasceu se sentindo um gato, então tu tem que ser um gato. Caminha engatinhando e comendo uísque sachê. Tu entende? Enquanto na Bíblia, tu é chamado o quê? A reformar, a moldar a tua forma de pensar, a tua mente. Pô, tu tá achando que é isso? Tu nasceu um homem num corpo de mulher? Então ajusta a tua mente. Então tu é uma mulher. Entendeu? Mas pro mundo não. Pro mundo é melhor te decepar, tu cortar teu pênis fora, do que tu mudar a tua forma de pensar. Diabólico isso. Diabólico isso. Porque o mundo quer destruir a imagem de Deus que tem em você. Vamos adiante. Versos 17 e 18. Paulo vai falar sobre a alegria, sobre o orgulho. Então, além disso, nós precisamos então cultivar um espírito de gratidão. Cultivar um espírito de gratidão pelos irmãos. Não só nos alegrarmos, buscar e celebrar a graça de Deus na vida dos irmãos, no trabalho dos irmãos, mas também um espírito de gratidão. É eu ser grato pelos irmãos que estão comigo na plantação. Eu ser grato pelo Leandro ter conseguido passar lá na carteirinha e agora ele poder me defender sempre que eu ofender as pessoas. E eu vou ofender as pessoas. Eu não vejo a hora de ofender todo mundo. E só chamar o Leandro, preciso de ti. Entendeu? Tu tem aqui, Leandro? É eu me alegrar, eu ser grato por eu ter uma reunião de membros aqui, e eu sou muito grato pela hora que a Manu disse, pastor, por que a gente não faz assim? Tá bom, meu irmão, lidera isso aí. Eu sou muito grato por isso. Se alguém tiver alguma ideia aí, pode vir. Eu estou louco para dizer que tu vai cuidar disso. Eu sou muito grato pelo Tiago. Nós falávamos, né, semana passada e na anterior, o Tiago é um furacão fazendo as coisas aqui. Eu sou grato pelo serviço dele. É esse espírito de gratidão entre nós, eu ser grato por quem você é e o que Deus está fazendo em você. Porque assim isso me beneficia e eu também vou sendo moldado à imagem de Cristo. E juntos, unidos, nós vamos sendo edificados. E isso fortalece o avanço do Evangelho. Tu entende isso que Paulo busca? Porque o fim disso é o Evangelho prosperando? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Em terceiro lugar, Paulo vai dar, então, dois exemplos de busca pela unidade. Lê aí. Versos 19 ao 30. Ironicamente, o texto, o trecho mais longo, mas vai ser o mais curto. Eu não tenho muito para falar sobre isso. Vamos embora. 19. É quase como se Paulo estivesse dizendo assim, ou imaginando os filipenses, né? Pô, Paulo, mas tu tá dando o exemplo de Cristo e o teu exemplo. Ah, mas fica difícil, né? Ah, mas tu quer que a gente só imite Jesus? Só isso. Não, barbado. Não, tranquilo. Imita Jesus. Tá bom, então não Jesus, imita eu. Sei de meus imitadores. Ah, mas também, né? Paulo, imitar Paulo. Aí Paulo vai pegar e vai dar mais dois exemplos. Então. Tá bom, tá. Sabe, Paulo é igual pai e mãe que vão cedendo, assim, sabe? A minha mãe que dizia, dá a mão que é o braço. Paulo tá tipo assim, tá bom, vou dar mais dois exemplos para vocês. Verso 19 ao 30. Primeiro lugar, primeiro exemplo, Timóteo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Pausa. Paulo não disse que eles deveriam se alegrar no crescimento dos irmãos? Agora ele está dizendo assim, eu vou enviar Timóteo para que eu também me alegre.
Entendeu? Ó, vocês têm que se alegrar, busquem, se alegrem. Mas eu vou mandar vocês, Timóteo, até vocês, para eu também me alegrar. Acho que eu também mereço um pouquinho, né? Só uma beirinha de alegria, quem sabe? Entendeu? Paulo está mandando Timóteo para isso. A fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Verso 20. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Olha o exemplo de Timóteo pensando no outro, pensando na igreja de Filipos. Timóteo, assim como Paulo, está seguindo o exemplo dele em se preocupar com os outros. Verso 21. Todos os outros, isso aqui é uma hipérbole, tá? Ele está aumentando, é um exagero de Paulo para dizer, ó, ninguém pensa como ele. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Verso 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. Provado aqui é algo que foi provado e aprovado. Tu testou uma coisa, tu provou ela, e aquilo ali foi aprovado. O caráter de Timóteo é isso. Caráter provado. Pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Eu penso mais em vocês do que em mim, Timóteo também está pensando mais em vocês do que nele. Entendeu? Verso 23. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Tá vendo? Paulo acredita agora que ele vai para lá. Ele não está mais pensando que vai morrer. Assim. Passou aquela neura um pouquinho. Verso 19, então. Timóteo. Quem é Timóteo? De acordo com as cartas de Paulo a Timóteo, Timóteo é filho de uma mãe judia, uma avó judia e de um pai grego. Alguns vão dizer que Timóteo não tinha pai. Era um pai que foi comprar cigarro. Sabe? Pai que... Piada ruim, né? Eu toquei no trauma de muitos, talvez. Perdão. Perdão, pessoal da internet, se estiver vendo isso. Teu pai não foi comprar cigarro. Faz 30 anos, mas ele logo volta. Tá? Timóteo, possivelmente, tinha um pai que foi comprar cigarro. O que acontece? Ele foi criado pela mãe e pela avó. Mas não era uma avó que dava o feijão coado. Sabe o feijão que tu passou no coador ali, só o caldinho? Não, era uma avó raiz. Por quê? Que Paulo vai dizer que Timóteo foi criado pelas duas, ensinando a ele a palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo 3,15. Lê depois, tu vai ver lá, se não me engano, 14 e 15. Timóteo aprendeu a palavra de Deus desde cedo. Qual era a questão? Ele não conhecia Jesus. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a lei do Senhor, só ele não conhecia Jesus. Até que Paulo vai evangelizar lá na Europa, ele vai evangelizar na Ásia, nas viagens missionárias dele, e ele evangeliza Timóteo, e Timóteo se converte. Passado um tempo, Paulo diz assim, ó, vem comigo, vamos lá, tem que aprender. Timóteo começa a andar com Paulo, vai plantar a igreja junto, pastorear junto. Tudo que Paulo faz, Timóteo estava fazendo junto. Sabe? Por isso que Paulo diz ele como um filho. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, diz, e tu, meu filho na fé, e tu, meu filho, esse afeto de um pai para filho. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo não conhecia, mas Paulo apresenta Jesus a ele e adota Timóteo como filho. Então, presta atenção aqui, ó. Tu precisa, meu irmão, minha irmã, tu precisa andar com pessoas mais fracas, mais novas na fé que tu. Tu precisa discipular alguém. Ah, pastor, mas eu sou recém-convertido. Então tu é o que tem que ser discipulado. Vai andar com alguém mais maduro. Nós precisamos ter alguém para andar lado a lado. Entendeu? Nós precisamos. O que a igreja não é ir de façam discípulos? Como que a gente vai discipular alguém se não estiver andando alguém do nosso lado? Entendido? Tu precisa andar com cristãos menos maduros que tu. Ou mais maduros que tu. Além disso, se Paulo ensinou Timóteo como um filho, se Timóteo aprendeu com a mãe e com a avó, quer dizer que os pais têm a obrigação de ensinar aos filhos a palavra de Deus. Obrigação. Se tem uma coisa que tu não vai poder, é chegar naquele dia diante do Senhor e Deus perguntar para ti, cadê teus filhos? Tu diz, pô Deus, não deu tempo.
Ah, não deu. Ah, tive que fazer hora extra, não rolou. Os pais, se tem uma coisa, que não poderão dizer naquele dia, eu não ensinei a palavra para os meus filhos. Deuteronômio 6. Os pais devem inculcar nos filhos. Inculcar é tudo, sabe? Martelar, falar. É tipo eu ensinando as gurias a torcer pro Grêmio, assim. Foi tanto que hoje elas têm nojo do Inter, sabe? Elas não podem ver algo vermelho. A Laís hoje elas estão evitando. Tá de vermelho, então elas nem estão chegando perto. De tanto que eu falei do Grêmio. Inculcar é isso, sabe? É tu martelar. Até que aquilo entra na cabeça, assim. O termo da linha Deuteronômio é esse. Os pais devem inculcar nos filhos, ensinando a palavra, a lei do Senhor a eles, ao sentar, ao levantar, ao dormir ou acordar, quando for almoçar ou for jantar, todo dia. Entendeu? Se tem uma coisa que tu não vai poder dizer, naquele dia, Deus, não rolou, não deu. Os meus filhos, não deu, não sei. Eles não me ouviram, aí eu deixei. Eu insisti, eu falei, chamei 3 vezes, eles não vieram, daí não tinha o que fazer, né? Entendeu? Efésios 6,4. Pais, tratem de criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Do Senhor. Tu quer ensinar alguma coisa para os teus filhos? Ensina. Desde que antes disso, tu esteja ensinando qualquer coisa a eles no Senhor. Ensinando a palavra de Deus aos filhos. Amém? Vamos lá. O que Paulo está dizendo de Timóteo? Que ele tem um caráter provado. E ele está pensando mais nos filipenses do que nele. Basicamente, Paulo está dizendo assim, ele é um que não é orgulhoso. Ele não é orgulhoso. Por quê? Porque Deus odeia, sabia disso? Deus odeia pessoa orgulhosa. Mas Deus é amor, pastor. Esse não é o Jesus que eu conheço. Tá aí, Deus odeia, Jesus odeia pessoa orgulhosa. Sabia disso? Pesado falar isso, né? Jesus odiar. É o que a Bíblia fala. Olha só, Provérbios 6, versos 16 e 17. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, e aí ele continua falando o restante. Deus odeia pessoa orgulhosa. Que lindo, né? Deus de amor esse. Eu amo esse Deus. Coisa linda isso aqui. Deus odeia. Tu poder falar, a Bíblia diz que Deus odeia. Deus, que é amor, odeia. É óbvio, porque para ele amar algumas coisas, ele tem que odiar o contrário daquilo. Entendeu? Deus odeia pessoas orgulhosas. E se a palavra dele está mandando sermos humildes, logo, o orgulho para Deus é abominável. Provérbios 8,13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Provérbios 16, versos 5 e 18. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Antes da ruína, verso 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Sabe por que muitas vezes tu empreende e não dá certo? Sabe por que tu é inteligente, tu tem capacidade, tu sabe como fazer, e às vezes não dá, parece que a coisa não anda, porque tu deve estar agindo com orgulho. E Deus impede, até que tu aprenda e tu se humilhe. Tu entendeu? Põe no teu coraçãozinho isso, não fecha o coração porque eu estou falando. Não fecha, aceita. Aceita isso. Alguns de vocês são muito competentes, inteligentíssimos, sabem como fazer, capazes, mas acaba não sendo bem-sucedido, se frustra. Deus impede o orgulhoso. Deus olha para o projeto do orgulhoso e ele diz não. Entendeu?
O Novo Testamento também vai dizer. Tiago, Pedro fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Versos 20 e 21. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Timóteo se preocupa com eles. Verso 21. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha só isso aqui, ó. Presta atenção. Ou tu tá, e não tem outra opção. Ou tu tá em Filipenses 2:21, todos os outros buscam seus próprios interesses. Ou tu tá nesse versículo aqui, ou tu tá em Filipenses 1:21. Tu lembra o que diz no 1:21? Vamos ler? Acha aí, Filipenses 1:21. E eu arrumei tão bonitinho o meu esboço que eu esqueci de botar esse versículo. Deixa eu achar rapidinho aqui. Filipenses 1:21. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou tu tá em Filipenses 2:21, ou tu tá em Filipenses 1:21. Ou tu busca os teus próprios interesses, ou o teu viver é Cristo e o morrer é lucro. Os dois não dá. Não tem como. É autoexcludente. Ou tu busca os teus próprios interesses, ou tu busca os de Cristo. Tu entendeu? Vamos adiante. Segundo exemplo é Epafrodito, verso 25. No entanto, e eu já estou acabando, tá, pessoal? Já estamos encerrando. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Que nome, hein? Se fosse um guri, vocês poderiam ter colocado esse nome. Eu, Leandro, se vocês tiverem um piá, bota esse nome. Epafrodito. Epafrodito. Baita nome para botar no piá. Eu vou sugerir pro Thiago, Kelly. Vocês vão botar esse nome aí. Vai por mim. Julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Ó, ele pensa em enviar Timóteo, mas ele está dizendo o quê? Só que antes de mandar ele, eu vou mandar outro. Vou mandar Epafrodito. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Opa, primeira vez que Paulo fala mais abertamente sobre a oferta. Primeira vez que Paulo fala mais escancarado, sabe? As minhas necessidades. Ele trouxe para mim uma ajuda aí. E aí? Verso 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. O que aconteceu? A igreja soube que Paulo estava preso. Paulo está lá em Roma, está preso. O preso naquela época, não é que nem hoje que o Estado beneficia, né? Vale a pena ser bandido hoje. Tu está preso, tu tem lá um bolsa, não sei o quê, auxílio atrás das grades, sei lá, auxílio alguma coisa. Tu está ganhando dinheiro para ser preso. Boa, né? Pô, quase que o crime compensa. Naquela época não era assim. O criminoso era com ele. Ou ele tem sustento, ou ele depende de outros, ou ele morre. Se ele tiver amigos, família para trazer sustento, tranquilo. Se depender do Estado, se depender dos outros, que se exploda. Era assim. Quando a igreja de Filipe sabe que Paulo está preso, o que acontece? Opa, então ele precisa de ajuda. Vamos mandar uma ofertinha para ele? Vamos. A gente é tudo pobre, nós não temos muita grana, a cidade é romana e estão vendo a igreja e estão sendo meio... Não, eles não estão de acordo, porque era uma religio ilícita, se eu não me engano. É uma religião ilícita. O judaísmo, ele tinha o aval do Estado. O cristianismo, não. O que acontece? Eles, vamos juntar uma ofertinha aqui. Tá, legal. Vamos mandar uma oferta pro irmão. E eles juntam uma baita de uma oferta. Tanto que depois, nós vamos ver mais adiante, Paulo vai dizer que ele tem em abundância. Ele tem muita coisa. Porque os irmãos foram extremamente generosos. Quem nós vamos mandar? Quem sabe vai tu. Não, vai tu. Epafrodito, vou eu. Deixa pra mim. Tá bom, vai. Provavelmente, ele foi o líder, o encarregado de levar a oferta. Não quer dizer que ele foi sozinho. Como que a gente sabe disso? Porque Epafrodito ficou triste quando ele soube que a igreja estava triste por ele estar doente. Complicado, né?
Ó, verso 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Epafrodito está indo levar a oferta, sabe? Igual a Chapeuzinho Vermelho lá no bosque. E ele adoece. Mais do que ele adoece. Nós já vamos ver, ele quase morre. Provavelmente alguém que estava com ele volta para Filipos e diz, ó, deu ruim. Acho que Epafrodito não passa dessa. Acho que não vai rolar. Entendeu? E a igreja se entristece. Fica triste. Porque eles amam Epafrodito. Ele é um ótimo obreiro. Ele é um cara muito bom. Ele é um obreiro excelente na igreja. Ele se doa. Tanto que ele se encarrega de levar a oferta e voltar 1.300 quilômetros de ida. Depois, mais a volta. É um cara que tem que ter desapego. Provavelmente para alguém que não era sustentado pela igreja. Alguém que tinha que trabalhar. Ele era muito desapegado. Ele fica doente. Alguém volta e avisa a igreja. Vamos ler o restante? Verso 27. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, quando Paulo fala que se alegra pelo avanço do evangelho, não quer dizer que ele é imune à tristeza. Ele fica triste. Quer dizer que ele está triste. Saber que Epafrodito teria morrido para ele seria tristeza sobre tristeza. Ok? O cristão, quando se alegra em Cristo, não quer dizer que ele não lida com tristeza. Certo? Vamos adiante, verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. 29. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, por causa do quê? Lembra que Paulo estava preso por causa de Cristo? E Epafrodito também. Por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Epafrodito estava indo levar oferta, bem boa. Adoeceu. Deu ruim. O que ele faz? Ele fica doente e clama ao Senhor. Ele ora. Manda alguém lá, avisa que eu estou doente. Vamos ver o que vai dar. Tá mal. Na época tinha muita malária, enfim, várias doenças, e na época não havia hospitais, UPA, não havia nada disso. A pessoa podia morrer a qualquer momento. Paulo está dizendo assim, é esse cara aí que se doou desse jeito. E Paulo vai dar cinco características, vocês viram? No primeiro ali, verso 25. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Paulo está dizendo assim, esse cara aqui é demais. Eu estou honrando ele. Quando ele chegar aí, faz a mesma coisa. Honra ele também. Honra esse cara aí. Ele deu a vida pela causa de Cristo. Ele podia ter morrido. Deus foi gracioso, ele não morreu. Mas ele podia ter morrido. Honrem ele. Epafrodito, o que ele faz? Quando ele melhora, porque Deus foi gracioso, ele não morreu. Ele não voltou. Ele não voltou para a igreja. Deu ruim. Gente, quase morri. Não consegui levar a oferta. Fiquei mal. Não deu para levar. Não pude ir até Roma. No meio do caminho eu fiquei doente e precisei voltar. Não teve como. Não deu. Sendo muito, a gente vê outro aí, não sei. O que ele faz? Ele vai igual. Ele melhora um pouquinho e vai levar a oferta. Demorou mais que o previsto. Provavelmente essa viagem aí levou mais de 3 meses. É o que hoje é uma entrega dos Correios. Sabe? Tipo isso. Demora, chega atrasado, mas chega. Às vezes. A de Epafrodito foi assim. Demorou, mas ele levantou, bateu a poeira, eu vou lá levar. Não, eles pediram para mim, eu vou. Ele não voltou com desculpinha. E olha que a desculpa dele era bem boa. Ele podia ter dito, gente, não deu. Eu estava muito mal. Mas muito mal. Ele leva igual. Por quê? Porque a vida dele não importa quanto a do outro.
A vida dele, eu estou falando vida, ele podia ter morrido. E Paulo diz que ele quase morreu por causa da obra de Cristo. O que é uma pessoa servir a igreja de tal forma que a vida dela se torna menos importante que aquilo ali? Que coisa de louco isso. Que coisa de louco. Não aconteceu, mas se um de nós tivesse batido o dedão aqui no dia que nós estávamos pintando, não vou poder mais, bati o dedão. Imagina o cara quase morreu. E ele levanta, bate a poeira e diz, eu vou terminar a missão, vou lá. Tanto que Paulo vai mandar ele de volta e diz, eu estou mandando ele para alegria, para que vocês se alegrem. Essa alegria precisa ser celebrada. Outro detalhe, a alegria aqui, quando Paulo diz, e ele vai repetir várias vezes, a alegria não é um sentimento, tá? É uma atitude. É uma atitude alegre. O que eu quero dizer com isso? Que o teu trabalho na igreja, do Senhor, por mais simples que seja, ele é muito importante. O teu trabalho na obra de Cristo, por mais simples que seja, pastor, eu não sei fazer muita coisa, só sei limpar as cadeiras. Amém? Não tem problema. Não tem problema. É para Cristo? É pela obra? Amém. Por mais simples que seja o teu trabalho, se for para Cristo, é muita coisa. É muito importante. Sendo para Jesus. Outra coisa, nós precisamos ter a cultura de honrar aqueles que se doam pela igreja. Nós precisamos ter a cultura de honrar pessoas que se doam pela igreja. Pessoas que se entregam. Amém? Para encerrar, eu tenho 8 coisas para falar. Mais 8, o pessoal já fica desanimado. Rapidinho, prometo, tá? 8 coisinhas, bem rapidinho. Não vai 8 minutos, eu acho. 8 coisas para nós encerrar isso aqui. Primeira delas, ria. Não é hoje, tá? Não é agora. Não é a unção do riso aqui, todo mundo começando a rir já. Igual o aeroporto de Toronto lá. Nós temos que ter o hábito de rir. Nós fomos tirados dessa geração perversa e corrupta e nós fomos colocados na família de Deus, o corpo de Cristo. Nós temos que rir. Paulo vai dizer repetidamente para o povo lá em Filipos, que estava começando a ter dificuldade, lutas, divisão, sofrimento, e ele vai dizer assim, alegrem-se. Alegrem-se. Tu precisa rir. Pessoas orgulhosas, elas tendem a se levar muito a sério. Pessoas orgulhosas tendem a se levar muito a sério. E a gente tem que rir. Deixa eu falar uma coisa. Tu tem um material cômico de primeira qualidade. Tu é uma piada ambulante. Que pastor... Pastor da depressão, esse, né? Tu é uma piada, deixa eu falar assim. Tu tem que rir de ti. Entendeu? Tu tem um material cômico excelente. Olha no espelho e tu vai ver que tem muita piada para ser feita. Cara, olha só para nós. Olha eu. 40 quilos acima do peso. Pô, tem muita piada para tirar disso. Tem muita piada. Até eu conseguir superar isso aí, vai ter muita piada para rolar ainda. Essa é uma característica do povo cristão, é a alegria mesmo em meio ao sofrimento. Ria. Amém? Eu vou rir quando for, não vou poupar ninguém. Agora mesmo, antes de pregar, eu fui lá e falei pro Thiago, Thiago, tu tinha que estar lá dentro, eu vou falar que Jesus é Deus. Ele vai estar velho, ele vai estar com os netos congregando já, e eu vou estar, Thiago, vou falar que Jesus é Deus, tá? Ele era testemunho de Jeová há anos, não me interessa, eu vou continuar rindo dele o resto da vida. Ninguém mandou ele ser. Foi ele, não fui eu. Eu vou rir disso.
Segundo lugar, imite. A cultura vai dizer para ti, ó, tu tem que ter orgulho de quem tu é. Seja autêntico, seja quem tu é. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, imite. Tem esses exemplos aqui, ó, imite eles. Seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa dessas aqui. Nós somos chamados na Bíblia à imitação. Nós somos chamados a imitar Jesus, a imitar Paulo, a imitar Timóteo, a imitar Epafrodito. Nós somos chamados à imitação. Não ceda à pressão da cultura por autenticidade, por orgulho. E eu vou dizer mais. E eu vou além. Nós temos que ter razão para a imitação entre nós. Porque é muito fácil também dizer assim, ó, imite Jesus, imite Paulo, imite Timóteo, alguém que nós não estamos vendo. Quando que nós vamos dizer assim, ó, imita eu, me imita, olha para mim e me imita. Quando que essa doutrina vai encarnar, como Jesus que se fez homem, quando que ela encarna e eu posso mirar em alguém que eu estou vendo e imitar essa pessoa? Tu entendeu? Me imitem, não em tudo, mas nas coisas boas, piedosas, imitem. Assim como vocês, entendeu? Nós não temos que imitar em tudo, mas naquilo que é exemplo, sim. Por isso que Paulo fala aos Filipenses, Timóteo é alguém que não leva os próprios interesses em conta. Ele não está pensando nos próprios interesses. Nós somos chamados à imitação. Olha o que fala Hebreus 13, verso 7. Por isso que eu falei, me imitem naquilo que for bom. Hebreus 13, 7 diz assim, lembrem-se dos seus líderes. Algumas traduções dizem pastores. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Imitem. Imitem. Aquilo de bom que eu faço, tu tem que imitar. Aquilo de piedoso que eu faço, não é tudo. Tem bem pouquinha coisa, aliás. Mas nisso, imita. Ok? Terceiro lugar, obedeça. E essa palavra também é dura, né? Ela quase não passa aqui, ó. Obedeça. Obedeça. Esposas, olha aqui, ó, esposas. Obedeçam o marido de vocês. Obedeçam o marido de vocês. É ruim, né? Dá uma coceirinha assim, né? Ah, pastor, não precisava ter falado isso. Obedeçam. Quando Paulo diz, esposa, sede submissas ao marido, é isso que ele está dizendo. Obedece teu marido. O teste para saber se tu é submissa não é no convívio comum do lar. É naquilo que tu está contrariada. Teu marido quer uma coisa e tu quer outra. E ele vai dizer, não, nós vamos fazer assim. Ali é o teste para ver se tu vai ser submissa. Se tu age de forma contrariada em submissão. Tu entendeu? Homens, vocês precisam se submeter ao chefe de vocês. Ah, mas ele é um ímpio, ele é chefe? Se submete. Tu tem que ser um bom funcionário. Quando que essa obediência vai encarnar na tua vida? Homens, obedeçam o pastor. Irmãs, obedeçam o pastor. Ah, pastor, mas daí não, a Bíblia não está dizendo isso. Será que não? Hebreus 13 ainda, 10 versículos depois, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Olha aqui, ó. Quando nós chegarmos na eternidade, Deus vai perguntar para mim o que foi do Leandro, da Laís, da Manu, da Gesiele, do Dilmar. Deus vai querer conta de mim. Eu vou prestar conta de vocês. Tu entendeu? Tu entende por que o fardo é pesado? Olha a continuação do versículo. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Não obedecer o pastor não traz proveito para vocês. Ah, mas daí é fácil, né? Tu só quer que eu obedeça. Ah, mas e a prestação de contas que eu vou ter que dar de Deus para Deus?
Tu entendeu? É fácil mandar obedecer, né? Sim, é claro. Eu vou chegar diante de Deus, olhar no rostinho dele e dizer o que aconteceu com vocês. Tu entendeu? Amém? Amém. Em quarto lugar, eu vou repetir a pergunta. O que Jesus está fazendo em você? O que ele está fazendo em você? E aqui, para o não cristão, ele é chamado a dar a Jesus o seu pecado e receber dele a salvação. O cristão é chamado a entregar a Jesus a sua vida, como Epafrodito, a pensar no outro mais do que em si, como Timóteo, a ter a mentalidade de Cristo e a fazer como Paulo, em se alegrar na circunstância mesmo quando não é boa. É isso. É isso. O que Jesus está fazendo em você? O que ele está fazendo? Porque ele certamente está fazendo alguma coisa em vocês. Quinto lugar. De quais murmurações ou discussões tu precisa se arrepender? Qual murmuração tua Deus está te fazendo lembrar agora para tu se arrepender? Murmuração, discussão, do quê? Do que tu precisa te arrepender? Quais resmungos tu cometeu essa semana? Quais foram os resmungos, as murmurações? Contra a igreja? Contra o pastor? Contra o marido? Ou talvez contra a esposa? Contra os filhos? De quais? Quais tu precisa se arrepender? O que tu reclama quando as coisas não saem do jeito que tu quer? Em sexto lugar, a quem que tu precisa ser um Timóteo ou um Epafrodito? Quais desses? Quais dos irmãos que estão aqui? Tu precisa se voltar para eles e ser um Timóteo ou um Epafrodito? De quem você deve se aproximar e cuidar ou servir? Timóteo estava sendo enviado para cuidar dos irmãos. Epafrodito serviu aos irmãos. Tu está sendo chamado para cuidar ou servir a quem? Quem hoje Deus está te fazendo lembrar que tu precisa cuidar ou servir? Em sétimo lugar, pare de reclamar e comece a aprender. Esse é o chamado bíblico para nós. Pare de questionar tudo. Sabe as murmurações como Israel no deserto? Quando o povo deveria parar e aprender a lei do Senhor. É isso que nós temos que fazer, parar com as reclamações, com as murmurações e aprender. E aprender. Amém? E por último, não busque a própria exaltação. Não busque o teu próprio nome. Não busque a fama do teu nome, o engrandecimento do teu nome. Não busque nada para ti. Busque a exaltação do nome de Jesus. Busque que o nome de Cristo seja evidenciado. Busque que as pessoas olhem para ti e vejam Jesus. E vejam quem Jesus é. E vejam o que Jesus está fazendo. Amém? Amém. Fique de pé. Fica de pé. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor que nós possamos viver por este nome. Que este nome seja a bandeira que nós hasteemos e nunca venhamos baixar. Que nós possamos viver por ele, nos entregar por ele, buscá-lo e buscá-lo para os irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? É por causa deste nome. Nós estamos empenhados neste nome. Nós viveremos por este nome. A este nome que Deus deu, que está acima de todo nome. Um nome que Deus entregou e colocou em evidência. Deus glorificou o nome de Jesus. Nós temos que fazer a mesma coisa. Evidenciar esse nome em nossa vida. Falar desse nome. Confessar esse nome. Lembre-se, confesse Cristo agora. Não deixa para depois. Não deixa para outra hora. A gente não sabe se tem depois ou se tem outra hora. Tu não sabe disso. A gente não sabe se vai sair vivo daqui desse prédio. Não deixe para depois. Confessa o nome de Cristo hoje, aqui, agora.
confessa o nome de Cristo, evidencia esse nome, vive por esse nome. É tudo por causa de Jesus, é tudo sobre Jesus. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. Vamos cantar a este nome, vamos honrar este nome, vamos exaltar este nome. Agora nós vamos cantar. Uma das respostas ao seu irmão é cantando. Cante com alegria, cante a este nome, honre este nome, levante a tua voz exaltando esse nome que está acima de todo nome e diante do qual todos, lembre-se disso, todos vão dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Ele é Senhor, não é César, não é governo, não é Estado, não é empresa, não é carreira, não é nada disso. Jesus é Senhor, Ele é Senhor para a glória de Deus Pai, Ele é Senhor. Nós estamos aqui por causa deste nome, nós vamos sair daqui por causa deste nome, nós vamos amanhã em diante, durante a semana, trabalhar por causa desse nome. É tudo sobre Jesus. Bendito é o nome dele, bendito é o nome dele. Lembre-se, nós vamos responder ao sermão cantando, nós vamos responder ceando. Venha até aqui, participe do corpo e do sangue de Cristo. Pegue o teu pão e mergulhe. Cálice bronze tem vinho, cálice dourado tem o suco. Participe dele, lembrando do sacrifício dele. Ele esvaziou a si mesmo. Ele abriu mão da sua glória, dos seus privilégios. Ele abriu mão da sua natureza. Ele não deixou de ser quem ele era, mas ele assumiu uma natureza que ele não tinha. Uma natureza de humilhação, de limitação, por causa de ti e de mim. Você tem parte nele se você participar dele. É nisso. Em terceiro lugar, oferte. Você vai entregar a sua oferta a Jesus. Oferte a Ele, dizime a Ele. Entregue a Jesus como gratidão, como sacrifício, como honra por quem Ele é e pelo que Ele entregou por ti. Jesus deu a vida dele. Jesus deu tudo que Ele tinha, a vida dele. É o mínimo que nós podemos fazer é entregar a nossa vida e tudo que temos a Ele. Isso não paga nem 1/1000 de tudo que Ele fez, mas demonstra a gratidão do nosso coração. A nossa carteira diz muito sobre aquilo que nós somos e de que nós pensamos sobre Jesus. O quanto nós o amamos. Amém? Amém. Inclina a tua cabeça. Nós vamos orar. E depois disso tu vai vir cear, mas venha cantando. Venha entregando a Jesus o teu louvor, o teu cântico, a tua adoração. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter entregue o teu filho amado, o teu filho unigênito. Obrigado, Senhor, por ter entregue a nós o que havia de mais precioso no céu, o que havia de mais precioso na eternidade, tu nos deu. Obrigado, Senhor, por Jesus, pelo presente que tu nos deu, o presente do teu Filho, Senhor amado Jesus Cristo, o amado das nossas almas. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia! É tudo sobre Jesus. Se não for por Cristo, não vale a pena. Se não for por Cristo, não vale a pena. É por Cristo, é por Ele, é por esse nome, o nome mais lindo que existe. Esse nome precioso. Esse nome glorioso, bendito é o nome dele.